Porque eu estou me agradando de vocês. Hoje, quando eu estava preparando a palavra dessa noite, eu confesso para vocês que foi muito pesada, foi muito desafiadora essa palavra. E teve um momento essa palavra que eu estava na frente do computador, digitando ela, e o computador apagou e apareceu um olho de fogo do inferno. Disse: sai daqui, Satanás, e o computador ligou de novo. Eu disse: agora eu sei que tu está bravo conosco, porque isso aqui não é um tempo qualquer, isso aqui não é um passeio de 4 dias, isso aqui é nos preparando para o que Deus vai fazer esse ano na tua vida. E Deus é tão bom com a gente. Deus é bom, tão bom com a gente, né, Rodrigo? Quem é que imaginou que estaria aqui nesse tempo? Mas a gente achou, a gente encontrou. Quem imaginou aí, Letícia? Deus hoje só aprovou na tua vida aquilo que Ele tem para ti. Para a Roberta e para os demais que estão aqui, que são cheios do Espírito Santo, e aqueles que ainda vão ser batizados no Espírito Santo. Tem muita gente que não foi batizado no Espírito Santo porque tem coisas que impedem que o rio corra. Mas quando o rio começa a correr, não adianta, ninguém vai impedir. E vai parar você. Ninguém vai parar você. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: ninguém vai parar você. Agora diga para ela: você está pronto? Diga para ela: Deus já assinou. Deus já carimbou. Diga para ela essa palavra. Então agora você só tem que receber. Sente comigo. No primeiro Shabbat de 2025. Talvez você vá. Eu sei que essa palavra ela vai ser uma palavra libertadora. Eu quero que tu anote ela e tu pede para o Espírito Santo colocar em você, em teus ouvidos, a unção dele. Porque Satanás é campeão de pegar, quando eu falo aqui, Satanás ele é campeão de pegar a palavra no meio do caminho e distorcer para você. Mas o que eu vou falar nessa noite é para libertar e é para trazer um novo tempo da tua vida. E ontem, quando eu botei ele no aprisco, porque Deus não tinha me dado a palavra, aí eu disse: Senhor, se for essa palavra, alguém vai falar dessa revelação. E eu vou falar para ali: altares. Diga comigo: altares. Não existe nada mais importante e mais precioso do que altares. Às vezes a gente quer viver uma vida com Deus regalada, com resposta extraordinária, e quando chega na hora de construir um altar, de olhar para o altar, o Lucas cantava aqui, né? O Lucas cantava: toque na ponta do altar. Quando se trata de construir altares, a gente pegamos com Deus, porque altares só tem uma finalidade. Essas pessoas dizem assim, né? Como eu gostaria de estar no altar, pregando, cantando. Mas as pessoas precisam entender, né, Lucas, que quando a gente sobe no altar, a gente se torna um sacrifício. E hoje as pessoas querem pregar no altar, elas querem fazer coisas no altar só para se aparecer. O altar só vai ter efeito na tua vida quando ele entender que tu é um sacrifício ali em cima. Tu não é o cara que prega, tu não é o cara que bota uma gravata bonita, uma Bíblia bonita, tu não é o cara que é hoje, porque hoje é a era dos musculosos, né? Esse cara que fica musculoso, bota uma calcinha apertadinha, uma roupinha apertadinha com o altar. O altar não é para isso. Em Kairos o altar é importante. Diga comigo, então, em Kairos o altar é importante.
hebraico original, ela significa lugar de sacrifício. O que ela significa? Isso, mas só fala quem está cheio do Espírito Santo. O que significa? Para o crente, mais do que um lugar. Para os verdadeiros cristãos, o altar é mais do que um lugar. O altar significa atitude. Diga comigo, atitude. O nosso coração, o coração de quem quer viver em Kairos, ele tem que estar sempre disposto a levantar o altar. Tem pessoas que dizem que o nosso coração é o altar. Não existe uma palavra na Bíblia que diga que o nosso coração é o altar. As pessoas leem alguma palavra e elas criaram e disseram o coração. Não existe uma palavra na Bíblia que diga que o nosso coração é o altar. O nosso coração não é um altar. O nosso coração precisa estar disposto a levantar altares. Pois altares, queridos, preste atenção nisso, altares são lugares onde nós acessamos. Diga comigo, altares são lugares onde eu acesso e eu ativo o reino do Espírito. O altar só serve para isso, para um ato de ativação no reino espiritual que é Kairos. Por isso, nossa vida, por isso que Paulo escreveu que a nossa vida deve ser oferecida como um sacrifício vivo. Não é eu ser o altar, eu não tenho que ser um altar, eu tenho que ser um sacrifício vivo. Eu tenho que ser um sacrifício agradável a Deus. Está em Romanos 12, 2. Como deve ser toda a oferta, diga toda a oferta oferecida, entenda algo nessa noite. Os céus, diga comigo, os céus precisam ser ativados por coisas que nós vamos colocar neste altar. E uma delas sou eu. Uma delas é você. Às vezes, nós desprezamos aquilo que é mais poderoso. Hoje nós vivemos uma geração que não quer altares. Sabe por que eles não querem altares? Porque eles não querem sacrificar. Eles não querem ofertar. Eles não querem colocar coisas. Nós vemos uma geração que a gente quer receber, mas a gente não quer dar. E aí nós paramos de entender e paramos de ativar. Diga, paramos de ativar o mundo espiritual. Quando você entende o poder do altar, quando você entende a força do altar, eu tenho certeza que as tuas atitudes vão ser diferentes. Por isso que hoje o Espírito Santo, ele tomou você antes da palavra. Porque isso já é um apontamento para você entender que aquilo que Deus me deu é para você, não é para os outros que estão aqui, não vieram aqui. Mas essa palavra é para você. Bate no teu peito essa palavra. Ela vai ser para mim nessa noite. Diga, porque eu vou me transformar sacerdote que vai ter um altar e diga, diga porque eu vou ser um ativador do reino espiritual. Então os céus precisam ser ativados por você. Nós não podemos desprezar os altares, nós não podemos desprezar as ofertas, nós não podemos desprezar os sacrifícios. Porque quando nós trancamos isso e paramos de entender isso, a nossa vida ela começa a trancar e a dar errado.
Quando nós olhamos para a palavra de Deus, você vai encontrar a palavra altar e a palavra sacrifício, desde Gênesis até Apocalipse. A Bíblia é tomada por altares, a Bíblia nos ensina a sacrificar, a Bíblia nos ensina a lançar no altar. Como diz aquela canção, Deus mandou o fogo e eu o sacrifício. Eu estava conversando com alguém essa semana e dizia assim, ó, eu nunca vi alguém subir no altar e dar um testemunho do que ele foi capaz de dar e ofertar e sacrificar. Nunca. Eu gostaria de ouvir alguém chegar aqui e dizer assim, eu quero dar um testemunho. Ou qualquer outra igreja, que testemunho você quer dar? Eu consegui sacrificar isso da minha vida, eu consegui entregar isso da minha vida, eu estou feliz porque eu tenho conseguido todos os dias sacrificar, todos os meses sacrificar a oferta da minha vida, eu consigo ofertar. Mas não, a gente gosta de subir no altar para contar o que recebeu. Você nunca será abençoado por aquilo que você recebeu. Você será abençoado por aquilo que você oferece. Você sabe que no hebraico não existe a palavra culto. No hebraico, hoje muitas igrejas usam isso e a gente ainda não usa, mas o certo é, todos os domingos nós temos um serviço. E a palavra serviço significa que todos nós, levanta a mão e diga todos nós. As duas mãos para você falar mais alto, todos nós. Quando saímos da nossa casa para vir na direção do templo, a gente não vem para cultuar, a gente vem para servir. Ainda bem que alguém deu glória a Deus. Eu vim aqui todos os dias para prestar um serviço. E qual é o meu serviço? O meu serviço é ministrar vocês, o meu serviço é preparar a palavra para vocês, o meu serviço é orar, é poder junto eu e vocês, mas para mim também, pela glória de Deus descer. E qual é o teu serviço aqui? Pois justamente quando você entende o altar, quando você entende o poder do altar, você vem prestar serviço. Serviço é tudo aquilo que numa noite de reunião, diga serviço, diga mais alto, serviço é tudo aquilo que numa noite de reunião você conseguiu entregar para Deus. Seu louvor, seu glória a Deus, seu aleluia, o jejum que você fez e encerrou aqui, a sua oferta, o seu dízimo, a sua primícia. Aí você sai da igreja dizendo, uau, hoje eu servi. Uau, hoje eu fiz o meu serviço. Quando eu estava preparando essa palavra, eu sabia que Satanás estava revoltado. Quando eu olho para Abraão, olha para cá, quando eu olho para Abraão, eu vejo Abraão construindo um altar. E eu poderia chamar o altar de Abraão, o altar que se move pela fé. Diga o altar que se move pela fé. O altar de Abraão nos dá um exemplo que ninguém consegue sacrificar coisas no altar se não tiver fé. Diga comigo, altar é para quem tem fé. Eu não preciso contar uma história sobre Abraão para vocês, mas Abraão foi um grande edificador de altares. A Bíblia diz que todos os lugares que Abraão passava, diga todos os lugares que Abraão passava, ou todos os lugares que ele tinha uma experiência com Deus, sabe o que ele fazia? Erguia um altar e fazia um sacrifício. E sacrifícios marcam territórios. Então Abraão, se você olhar para Abraão, para a história dele, ele chegava no lugar, vivia uma nova experiência, ele erguia altares e oferecia sacrifício a Deus, ele adorava antes mesmo. Diga comigo, Abraão adorava antes mesmo de receber. Porque altares não é para negociação. Quando eu descubro o poder do altar, por isso que hoje eu tenho uma guerra.
A gente hoje ficou moderno, a gente hoje tem Pix, tem ou não tem? Mas eu gostava do tempo em que todos saíram do lugar e vinham até o altar fazer as suas ofertas. A gente ficou moderno, a gente ficou com preguiça de ir no banco pegar o dinheiro. Tem gente que se esconde atrás do Pix para não vir no altar, ele nem dá oferta, ele sabe como é o Pix, ninguém vai saber. Mas como eu amo, quando eu vou a Manaus, todos os meses eu oferto e dizimo na vida do apóstolo Nenê. Mas quando eu vou a Manaus, eu chego lá e esperei, apóstolo, coloque a mão na minha cabeça e vou até o altar e digo: eu quero que o Senhor ore por mim, eu quero que o Senhor me abençoe. Eu estou aqui diante do altar da minha para dizer que esse ano eu ofereci sacrifícios, ofertas, primícia. Aí ele vem e me abençoa. E ele diz para mim: você é um filho amado, porque você entendeu o poder do altar. A gente não pode desprezar o altar. A gente não pode, tu não pode, nem você que é um fiel dizimista, nem você que é um fiel dizimista, tu não pode desprezar o altar. Tu pode fazer o teu pix do teu dízimo durante a semana, tu pode fazer o teu pix da tua oferta, mas tu tem o direito de domingo chegar aqui e dizer: apóstolo, bota a mão na minha cabeça, porque eu já fiz a minha oferta diante do altar. Porque o altar, diga o altar, ele é algo tremendo, o altar tem cheiro de adorador. Diga comigo: o altar tem cheiro de adorador. Você quer saber quem é um adorador? Quem quer saber que um adorador tem um adorador? Levanta as duas mãos bem alto. É aquele que você encontra em todos os cultos diante do altar, sacrificando o altar. Quem não é adorador tem outra vez para ele. Então Abraão nos ensina, diga comigo: todo o altar, ele é movido pela fé. Não é o altar, mas o altar para você chegar nele, entregar a sua vida, entregar um sacrifício, entregar uma oferta, entregar um dízimo, você tem que estar cheio de fé, porque senão você sucumbe. Mas aí eu olho para Abraão, diga: Abraão. Quem é que veio depois de Abraão? Abraão? Oh, vocês estão espertos. Abraão? Os 13 patriarcas da Bíblia. Você olha para Isaac, sabe o que você encontra em Isaac? O altar da superação. Por que a superação, apóstolo? Isaac poderia ser um filho traumatizado. Poderia ou não poderia, gente? Porque ele viu o pai dele pegar ele na mão, pegar uma faca, levar em cima do altar e levantar a faca. Isaac poderia dizer: eu tenho trauma de altar, porque a primeira experiência que eu tive com o altar foi o meu pai me levando no altar para me sacrificar. Ele poderia ser um filho traumatizado. Não me fale de altar, nunca mais eu quero ouvir sobre o altar. Não! Mas Isaac, diga Isaac, superou o trauma dele ser um sacrifício. Tem pessoas na igreja que dizem assim: eu não aguento estar envolvido todos os dias na igreja, eu não aguento tanto culto, porque você ainda não aprendeu o seu sacrifício. Quando você entender que você é um sacrifício, você não terá dificuldade de oferecer sacrifício. Às vezes tem pessoas que são traumatizadas dentro da igreja, elas são traumatizadas com muitos cultos, com muitas responsabilidades, aí elas ficam em casa falando perto dos filhos, para que a igreja, e os filhos amanhã, os teus filhos não vão querer saber de Jesus por tua causa, porque você está reclamando do sacrifício de você. Você conta a história dos teus filhos, dos teus traumas que você carregou na igreja, do excesso que lhe cobraram, das coisas que você tem que fazer. Você está treinando os teus filhos para amanhã eles não querer saber do altar. Eles vão olhar para nós, Fabrício, e vão dizer: para que altar? Quando eu vejo a tua pequena aqui todos os dias pulando, cantando, levantando as mãos, eu digo: essa menina, ela não tem trauma de altar.
Porque por mais luta que a gente passe para isso, por mais guerras que nós venhamos passar dentro da igreja, nós nunca devemos comunicar para os nossos filhos que o altar nos feriu, que o altar tirou coisa da gente. Porque eu quero dar um grande segredo para você: levanta a mão, o altar nunca vai tirar de você, pelo contrário, ele vai devolver tudo para você depois. O altar não fica devendo nada para ninguém. Você pode ser comigo no altar? Não fica devendo nada para você. Agora, Mike, quando eu acho que o altar me tira, eu estou perdido. O altar não deve nada para mim. Tudo que eu fiz para Deus até agora, eu faria tudo de novo. Todas as entregas que eu já fiz para Deus, eu entregaria tudo de novo. Porque o altar não me deve nada. A palavra que eu estou falando para você nessa noite, segunda-feira que vem, eu vou fazer uma oferta para o meu apóstolo sobre o altar. O altar de Isaac, eu digo o altar de Isaac, é um altar de superação, porque ele seguiu o exemplo do pai, Rodrigo. Ele seguiu o exemplo de Abraão. Ele disse: eu vi o meu pai levantando altares, eu vi o meu pai sacrificando coisas no altares, então eu não tenho trauma de altar. Eu serei a segunda geração de sacerdote, eu serei a segunda geração de patriarcas que vai viver altares, vai levantar altares e vai ter vitória através do altar. Diga comigo: Abraão, Isaac, quem é o terceiro? O terceiro patriarca, a terceira geração. Como é lindo de ver gerações da nossa vida, da nossa família, levando adiante aquilo que a gente acredita. Você precisa treinar os teus filhos para eles serem do altar. Tu precisa treinar a tua família, sacerdote, para a tua família ser do altar. Não fuja do altar. Bota a mão no ombro do irmão, diga para ele: meu irmão querido, por favor, diga para ele, por favor, não fuja do altar. Porque a minha resposta de tudo, tu sabe de tudo, que muita coisa na tua vida foi a resposta do altar. Isaac, sabe qual é? Sabe qual é o nome do altar de Isaac? Diga: altar. Vamos lá, você está comigo ainda? Altar do compromisso. Por quê? Porque quando Jacó estava fugindo dos seus irmãos, do seu irmão, você tinha enganado, porque a gente sabe que ele enganou, não enganou, será que ele fez bobagem, ele errou, ele é um ser humano. Nós não estamos aqui para julgar o alto ato de Jacó, mas nós precisamos ver como ele se tornou relevante. Às vezes a gente quer contar mais a tragédia de Jacó do que a relevância que ele construiu diante de Deus. Pastor Ariel, quando é que Jacó começou a mudar a vida dele? Quando ele estava deitado naquele deserto. Diga comigo: quando ele estava deitado naquele deserto, o irmão dele querendo matar ele pega uma pedra. Diga: ele pega uma pedra, qual ele dormiu a noite toda sobre ela, e faz aquela pedra um altar. E ele derrama o único resto de azeite naquele altar. Não é sobre o tamanho do altar, Leonardo, é sobre o propósito daquilo que nós entregamos. Ele pega aquele altar e derrama óleo sobre aquele altar, e ele disse: Deus, eu faço um voto contigo. Deus, eu faço um compromisso contigo. Eu vou te servir e devolver fielmente os meus dízimos. Eu vou ser fiel se tu me levar e me abençoar. Eu não serei fiel a ti em todos os momentos da minha vida. Leia a história de Jacó, Gênesis 28, 18 ao 22. Ele foi grandemente abençoado. Digam comigo: teve resultados.
Diga mais alto, você que acredita teve resultado extraordinários e também abençoar os outros. Então o altar tem três, quando você é um homem de altar, eu já tirei três características. Se você quiser de fato viver uma vida e ter um altar na sua vida, o teu altar vai ser, ele precisa ter fé. Diga fé. Ele precisa ser um altar onde você sacrifica coisas fora de traumas. E ele precisa ser um altar em que você se compromete. Ninguém pode se comprometer com você. Um dia eu estava vendo um testemunho, como tem pessoas libertas, é fantástico, extraordinário. Um dia eu fui a Manaus, já contei essa história para vocês. O apóstolo Guilherme estava tirando uma oferta, ninguém tira, ministrando uma oferta. E eu não tinha pago o hotel ainda. Ele ministrou uma oferta, e aquela oferta, o dinheiro que eu tinha era o dinheiro para pagar o hotel. A gente sempre ficou naquele hotel lá mais caro que tem. Esqueci o nome do hotel agora. Tropical. Eu disse mesmo, vamos entregar todo o nosso dinheiro e vamos chegar em casa, vamos chegar no hotel depois e vamos no final ver se entra oferta domingo, e alguém mandou oferta lá da igreja, a gente pagou o hotel. Nós fomos lá e colocamos a oferta no hotel. É isso. Na saída, eu cheguei ali para pagar, para fazer o check-out. E eu disse para a menina, só um pouquinho, veja para mim aí as coisas que eu vou pegar o dinheiro aqui, vou buscar o dinheiro. Eu já lhe passo. Ela pegou a minha conta no check-out e disse, mas você não deve nada aqui. Eu disse, como que eu não devo nada? O seu hotel já está pago. Como assim, senhor? Eu não paguei o hotel, dá uma olhadinha aí. Ela olhou, não, está aqui, pagou. E eu comecei a brigar com ela, porque eu não quero enganar alguém. Sabe quando você não quer enganar ninguém e dizer, não, eu poderia me aproveitar, mas eu não tive paz. Eu briguei com a menina e disse, mas eu quero te pagar, mas eu não posso aceitar porque alguém já pagou por você. Aí eu comecei a procurar os pastores que estavam comigo, e você foi muito abençoado pelos pastores que estavam comigo, e eu fui procurar, e falei, tá bom, meu hotel? Eu disse, que isso, apóstolo, pedir para mim não tem. Eu disse, meu Deus, eu vou sair daqui, eu disse que eu tenho que pagar o hotel deles. Aí fui no outro e ninguém pagou meu hotel. Aí eu disse, tá bom, vai embora. Se a senhora descobrir, tá aqui, eu sou gerente de hotel, é meu telefone, meu endereço, a senhora entra em contato comigo. Até hoje, Deus, o altar não te tira nada. Levanta o altar, não me tira nada. O altar sempre vai arrumar um jeito de recompensar você de volta. Às vezes Satanás, ele entra no nosso cognitivo, na nossa mente, e ele nos tranca de sermos pessoas de altar. E nós caímos nas mentiras de Satanás, daqueles que estavam vendo o testemunho do Cristo, conversando com ele já tarde. Ele vai contar, não, depois eu conto. Satanás sempre vai dar um jeito de tudo, ou sempre vai arrumar alguém de fora dizendo para ti que tu sacrifica na igreja, tu faz, tu dá dinheiro na igreja, mas isso não precisa, isso é da lei, não é nada. Ele quer tirar você do seu altar. A nossa provisão, levanta a mão e diga, a nossa provisão. Levanta a sua mão e diga, não diga nossa, eu gosto que a gente fale no pessoal, né? Diga, a minha provisão será resultado do meu altar e daquilo que eu sacrificar nele. Então te prepara para viver no Kairos as melhores provisões de Deus na tua vida.
O Leonardo é quase professor de história, falando assim, né? Mas a gente conversa sobre o Egito às vezes, né, Leonardo? O Egito era uma máquina de feitiçaria. Quantos deuses aproximadamente tinha o Egito? Quanto? 13? 13? Imagina, o Egito, fora as ameaças. O Egito tinha mais de 13 mil religiões e tudo era de feitiçaria. Os feiticeiros olha para cá, os feiticeiros do Egito manipularam Israel por 40 anos de guerra. Por isso que você vai ver Moisés lutando no nível deles, não no nível, mostrou que o nível do Deus de Moisés era maior que o Deus do Egito. Você sabia que toda praga que Deus mandou no Egito, os feiticeiros do Egito faziam? Só que quando Deus mandava a praga, Ariel, os feiticeiros do Egito tentavam desfazer, mas eles começaram a reconhecer que o Deus de Moisés, o nosso Deus, é maior do que Deus de qualquer feitiçaria. Mas Deus, diga comigo, Deus fez todas as tentativas. Olha para cá, não é fácil. Diga comigo, não é fácil nos livrarmos das mãos dos feiticeiros. Nem a gente que às vezes é crente santificado. Eu estava vendo um testemunho de um ex-bruxo, de um ex-ocultista, e ele dizia assim: nós, todo final de semana, ele disse, nós saímos de madrugada no bairro que nós atuávamos, e tu não sabe disso. Ele só começou a contar porque ele foi liberto e hoje é o pastor. Ele disse, eu saía de casa de madrugada e nós já trazíamos terra do cemitério. E durante a madrugada nós saímos caminhando pelas ruas. E nós chegávamos às casas dos crentes, na frente da calçada das casas dos crentes, e nós jogávamos terra de cemitério e mais alguma coisa. Ele disse, porque a magia, a feitiçaria da terra de cemitério é para fazer o casal começar a brigar por nada, gerar contenda no casamento até que eles se separam. E ele dizia, olha para cá, gente, isso é muito sério. Ele disse, eu vi pastores se traírem depois que nós lançamos a terra de cemitério na costa deles. Nós vimos casais evangélicos se destruírem porque entrava o espírito da briga, da contenda, e nós sabíamos que a arma mais poderosa de Satanás na vida do crente, da família cristã, é gerar contenda na casa. Ver o marido revoltado, brigando com a mulher brigando com o marido, os filhos brigando, e ele disse, só que eles não sabiam porque nós fazemos isso na surdina da madrugada. Eu faço uma pergunta para ti hoje aqui nessa noite. Quantos de vocês moram num bairro, você sabe que tem centros disso, centro daquilo, e você vê eles caminhando pela noite no bairro? Tu não sabe. Mas às vezes a tua calçada, a tua casa, e tu não entende por que as brigas que estão acontecendo na tua casa, mesmo você sendo cristão. Por isso, Mike, que muitos crentes se separam, largam suas famílias, e eles não sabem por quê. Só que tem uma coisa, Fabrício: Israel estava dominado, escravo pela magia. Olha para cá,
não deixa esse diabo roubar a tua atenção. Foi nessa hora, quando eu estava escrevendo isso no meu computador, apagou e apareceu o olho do diabo. Porque Satanás sabia o que eu ia falar. Porque se tem uma coisa que deixa o diabo furioso, é quando nós descobrimos ele. Porque a Bíblia diz que Jesus, quando ele expôs Satanás, quando ele revelou Satanás, ele triunfou sobre ele. E hoje Deus está te revelando algo muito tremendo. Você não vai sair daqui com medo, você vai sair daqui hoje e vai triunfar sobre tudo isso na tua casa. Vamos! Não existe compatibilidade no casamento, a não ser que o diabo gere isso. Isso não é para botar ninguém, você não te preocupa. Mas quando foi, Leonardo, que Satanás foi derrotado? Quando foi que o espírito de feitiçaria não conseguiu mais dominar Israel no Egito? Quando é que foi que Moisés disse: saiam daqui e sumam, porque eu não posso mais com vocês? A partir de que momento? Mas por que o povo escolheu o Egito? Se até os israelitas poderiam ter morrido, mas quando é que Faraó entendeu com a sua servinha que ele não podia mais lidar com o povo de Israel? Quando o cordeiro foi sacrificado, você não entendeu? Quando o cordeiro foi sacrificado, porque nada é mais poderoso que a oferta de honra. Uau! Você começa a entender agora isso? Quando o povo de Israel sacrificou o cordeiro no altar chamado Sua Casa. Faço uma pergunta para mim: o que aquele cordeiro promoveu em Israel? Pergunta: apóstolo? O que aquele cordeiro afetou o Egito? Eu te respondo: número 1, todos os demônios estão conhecidos. Quando o cordeiro foi sacrificado, os demônios começaram a se vencer. Segunda coisa que aconteceu na casa dos egípcios, quando o cordeiro foi sacrificado, o centro de ocultismo e magia do Egito foram anulados. Quer ver outra coisa? Quando o cordeiro foi sacrificado, o Egito quebrou e os hebreus tornaram-se prósperos. Diga bem alto comigo: quando o cordeiro foi sacrificado. Só quem acredita no poder de cordeiro. Quando o cordeiro foi sacrificado, toda a casa do Egito, fale grite bem alto, podia ouvir, toda a casa do Egito foram bloqueadas contra todo tipo de encantamento e de magia do Egito. Por isso que Deus diz para Israel: sobre a tua casa não haverá encantamento. É muito forte isso. O poder de sacrificar o cordeiro de Israel. O poder de entregar o cordeiro. O poder de termos um altar para isso. Você vai ler na Bíblia e vai entender que todo o sacrifício de alto nível de Israel envolvia o cordeiro. Quer outra coisa? Diga comigo: quando Israel, ajude aí, quando Israel sacrificar o cordeiro. Você está me ajudando a pregar? Então fala comigo: quando Israel sacrificar o cordeiro, todas as prisões, diga todas as prisões do Egito foram abertas para ele, e Faraó disse: saiam daqui. Eu quero dizer para você que o poder de cordeiro vai fazer o diabo abrir todas as prisões que ele colocou até hoje na sua família, e você vai sair para viver livre, livre,
Grite para o céu, tem coisas que só o sacrifício de um cordeiro anula. O que mais? Quando eles sacrificaram o cordeiro, houve transferência de riqueza. Olha para cá. Os egípcios deram para eles ouro, prata, vinho fino. Imagina, além deles libertarem ele, eles tiveram que dar as riquezas para eles. Israel saiu rico do Egito. Israel saiu milionário do Egito. Diga comigo, porque o cordeiro, levanta a mão, diga o cordeiro, tem a força. Não, agora você tem que gritar, porque isso vai ser primeiro. Diga o cordeiro, ele tem a força de liberar riquezas sobre a tua vida. Ei, por favor, se você tem isso, digam comigo, do Egito a Canaã. Grita mais alto, do Egito. Não, está fraco, de novo. Mais alto. Diga Egito, Cronos, Canaã, Cairós. Se você entender o poder de um cordeiro, Deus vai te levar para Cairós. A tua vida vai virar Canaã este ano. Só quem quer fazer alguma coisa, faz barulho. Aqueles que vão viver Cairós e que vão viver Canaã. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Já estou terminando aqui. Quando Deus olhou para o mundo, olhe para a pessoa que está dizendo, bota a mão no ombro dele e diga assim, dá um sorriso para ela e diga assim, era contigo que Deus queria falar essa noite. Agora não adianta fugir, Ele te achou. Vou fazer que nem o pastor Milton, fecha a porta. Deus, diga comigo, Deus estava precisando, Ivan, Ele estava precisando pagar o preço da nossa redenção. Ele estava precisando, Tiago Ramires, nos comprar de volta. Nós estávamos escravos mais que na mão de Satanás. Nós estávamos presos na mão de Satanás. Leonardo, ele mandou profetas, ele mandou reis, ele mandou sacerdotes, ele mandou todo tipo de pessoa para nos libertar. Ele levantou juízes, ele levantou homens fantásticos. Mas ele Deus, diga comigo, ele Deus. Grita mais alto, ele Deus. Diga, ele Deus. Ele entendeu. Aí repetindo, ele entendeu. Esse trocinho é muito fraco. A filha não aguenta eu pregando, então deu para ele. Diga quando Deus entendeu. Ele, Deus, quando Ele entendeu, Ele disse, eu mandei profetas, não deu certo. Eu mandei juízes, não deu certo. Eu mandei reis, não deu certo. Eu ia mandar Elias, mas Ele disse, lembra que Ele falou lá no último livro do Velho Testamento, eu enviarei Elias, e ele se levantará na terra, e ele vai revelar que eu vou destruir a terra. Mas quando ele estava pensando isso, ele olha para o lado e ele viu o cordeiro dele. Ele olha para o lado e viu o cordeirinho dele. E ele se lembra que o povo só saiu do Egito pelo sacrifício de um cordeiro. Agora ele sendo Deus sobre todas as coisas, o cordeiro dele tinha que ser diferente.
Não podia ser igual ao cordeiro humano, porque aí seria muito fácil. Ele olha para Jesus e disse: filho. Ele responde: o que é, pai? Lembra de Abraão? O que nós pedimos para Abraão? Eu creio que Jesus disse: lembra, pai? Pois chegou a nossa vez. Filho, eu estou precisando de um cordeiro. Quem sabe Jesus disse, eu estou conjecturando aqui sem quebrar a essência. Quem sabe Jesus disse assim: pai, eu te ajudo a procurar um cordeiro. Não, tu não entendeu, filho, eu preciso de você. Você vai ser o meu cordeiro. Não, você não está entendendo. Ele, você vai ser o meu cordeiro. Tu vai descer lá naquela terra, filho, e tu vai ser o cordeiro que vai libertar a humanidade. Tu vai ser o cordeiro que vai pagar o preço deles. Tu vai ser o cordeiro que vai arrancar eles da mão de Satanás. E quando Jesus desce nesta terra, quando Jesus um dia está caminhando, diga: Jesus está caminhando, e ele passa por João Batista. João Batista olha ele de longe, aponta, e João Batista chama os seus discípulos, e João Batista aponta para Jesus e disse: ei, meus discípulos, olhem para aquele lá, ali vai o cordeiro que vai tirar todo o pecado do mundo. Teve que sacrificar o seu cordeiro. Quem somos nós para achar que não precisamos de altar de sacrifício? Já estou pegando. Mas eu não poderia deixar de pregar essa palavra, porque certamente o Espírito de Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Pode ser 1, 2, 3, mas eu sei que Deus achou alguém nessa noite que Ele vai mudar a sua vida. Até Deus sabe que só um cordeiro tem poder para libertar de uma prisão espiritual tão grande que o ser humano está. E Jesus, ele foi o cordeiro, ele foi o sacerdote. Porque eu quero lhe falar uma coisa: todo o poder de um sacrifício de um cordeiro, diga todo o poder do sacrifício de um cordeiro, passa pela mão do sacerdote. Escute o que eu estou dizendo para você, é muito forte isso. Todo sacerdote, ele tem que ser a causa da decisão de sacrificar o cordeiro. Talvez a esposa, ela, eu quero, não, então eu te autorizo, porque todo cordeiro, diga comigo, todo cordeiro sacrificado era pela mão do sacerdote. E Jesus assumiu o papel de sumo sacerdote. Ele assumiu o papel de sacrificar o cordeiro. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Hoje Jesus me chamou aqui. Levanta a mão e diga: hoje Jesus me chamou aqui. Levanta a mão e diga: hoje Jesus bate aqui, me chamou aqui para voltar. Não diga mais alto: para voltar a ser uma pessoa de altar. Salmo 84:3. Eu quero terminar com esse versículo. Salomão diz que até o pardal encontrou a casa. A andorinha, o ninho para si e para sua roda. E olha onde eles resolveram construir os seus ninhos: junto dos teus altares, Senhor dos desertos. Se até os animais, pastor Wagner, constroem os seus ninhos perto dos altares, imagina nós. Se até os animais entendem o poder do altar, imagina nós. Fecha teus olhos. Fé.
Quando eu estava preparando essa palavra, Lucas, o Espírito Santo veio na minha vida e disse para mim: não fique só em palavras, você precisa ir ao seu altar e sacrificar um cordeiro. Talvez você diga, talvez você passou a palavra toda dizendo: o apóstolo vai falar de oferta, o apóstolo vai falar de dinheiro. Sim, eu vou falar sobre isso. E é isso que eu estou falando. E eu disse: eu vou sacrificar uma oferta de um cordeiro. Vai doer, vai ser difícil, mas não importa, eu preciso sacrificar isso. Não abra os seus olhos. Fique diante do Senhor. Se eu não me engano, o Êxodo 12. Êxodo 12, 1, eu quero que você leia comigo. Êxodo 12, 1, eu quero que todos vocês leiam comigo. Por que Deus, agora eu entendi que Deus estava falando. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês, este o quê? Vos será por quê? O princípio dos meses, o primeiro mês do ano. Quando Deus me levou para esse versículo, eu disse: uau, não deixa lá, não termina. Este mesmo será primeiro dos meses do ano. Falei a toda a congregação, é o que eu fiz essa noite, de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, tome cada um para seu cordeiro, segundo as suas casas, dos pais, um cordeiro, pode ficar aqui, para cada casa. Quando eu voltei nesse versículo, eu disse: meu Deus, nós estamos no primeiro mês do ano. A nossa ceia será perto do dia 10. Eu disse: por que Deus falou isso? Porque Deus tem algo. Porque Kairos é lugar de altares. Levanta a mão e diga: Kairos é lugar de altares. E o Espírito de Deus mostrou para ti no começo dessa reunião que ele selou essa palavra já. Então eu quero que tu feche teus olhos agora. Eu quero que tu veja a resposta do Espírito Santo sobre a tua vida. Eu quero que você tenha uma visão de você levantando altares. Eu quero que você veja o fogo descendo depois do sacrifício. Uau, glória a Deus. Diga para ele: Deus, eu quero ver o fogo descendo depois do sacrifício. Diga. Não sejam tímidos. Tímidos não entrarão no reino. Diga: Deus, eu quero ver o fogo. Não, você está falando com medo. O que é? Satanás está dizendo para ti: cala a boca, não fale. Você não vai entrar nessa. Diga: Senhor, eu vou ver o fogo depois do sacrifício. Diga: Senhor, eu vou ver a resposta depois do sacrifício. Eu vou ver, Senhor, a tua recompensa depois do sacrifício. Deus mandou fogo antes do sacrifício para a tua vida nessa noite. Deus te batizou com o Espírito Santo nessa noite. E eu quero convidar você que deseja ver o fogo de Deus descendo na tua vida esse ano, a glória dele descendo na tua vida nesse ano, a provisão dele descendo na tua vida nesse ano, porque vai ter um altar na tua vida, na tua família, vai ter um altar. Começa a ficar em pé agora e glorificar o Senhor. Tu provês o fogo.